Imagine alguém tão sábio, tão perspicaz, que suas palavras eram consideradas como se viessem diretamente do próprio Deus. Agora imagine esse mesmo homem terminando a vida pendurado em uma corda, sozinho, derrotado pela própria sabedoria. Essa é a história de Aitofel, o conselheiro mais brilhante do rei Davi, e também o traidor que se enforcou. Mas afinal, como um homem tão sábio pôde cometer um erro tão grande? O que o levou a trocar a honra da fidelidade por um fim trágico? E o que a história de Aitofel pode revelar sobre os perigos ocultos da amargura e do orgulho espiritual? O início de um conselheiro incomparável. Nos dias do rei Davi, a nação de Israel vivia uma era de conquistas e crescimento. E no centro das decisões do trono havia um homem cujo nome inspirava respeito, Aitofel, o Gilonita. Ele não era apenas um conselheiro comum. A Bíblia o descreve como alguém cuja sabedoria era tamanha que o conselho de Aitofel era tido como palavra de Deus. Quando ele falava, os reis silenciavam. Quando ele sugeria, os generais obedeciam. Aitofel era o tipo de homem que todos queriam por perto, um estrategista nato, um mestre da prudência, alguém que enxergava não apenas o presente, mas as consequências de cada escolha. Em tempos de guerra, ele sabia o momento certo de atacar e de recuar. Em tempos de paz, suas palavras mantinham o equilíbrio do reino. Mas o que poucos sabiam é que por trás dessa mente brilhante havia um coração ferido. A semente da amargura, Aitofel, era avô de uma mulher muito conhecida, Batseba, a esposa de Urias, o heteu. Sim, aquela mesma Batseba com quem Davi cometeu adultério. Aitofel viu sua neta ser desonrada. Viu o rei, a quem ele servia, mandar o marido dela para a morte. E ainda que Davi tenha se arrependido diante de Deus, o coração de Aitofel nunca esqueceu. Ali começou algo silencioso, uma raiz de amargura. Ele continuou servindo o rei, continuou falando com sabedoria, continuou sendo respeitado, mas dentro dele algo se partiu. E é exatamente assim que muitas quedas começam. Não com grandes pecados, mas com pequenas feridas não curadas. Aitofel manteve a aparência de fidelidade, mas sua alma estava contaminada pela lembrança do que Davi fez à sua família. Essa amargura cresceu, como uma chama escondida sob as cinzas. Por fora, tudo parecia igual, mas por dentro, Aitofel esperava o momento de se vingar. O dia em que o coração foi testado, o tempo passou. O reinado de Davi prosperou, mas um dia, um vento de rebelião começou a soprar em Jerusalém. Seu próprio filho, Absalão, se levantou contra ele. Jovem, belo e carismático, Absalão roubava o coração do povo. Prometia justiça, prometia atenção, prometia ser um rei melhor que o pai. E no meio desse levante, um nome apareceu ao lado de Absalão: Aitofel. A notícia se espalhou como fogo. O conselheiro mais sábio de Davi havia se juntado à conspiração. Para muitos, foi um choque. Mas para quem conhece o coração humano, a traição raramente nasce de repente. Ela é a colheita de um rancor cultivado por muito tempo. Quando Aitofel percebeu que poderia se vingar de Davi, viu sua oportunidade. Ele se aliou a Absalão, não apenas por ambição política, mas por vingança pessoal. Era como se dissesse: agora o rei vai pagar pelo que fez à minha família. A sabedoria a serviço do ódio. Mas veja a ironia. A mesma mente que Deus havia abençoado com sabedoria, agora era usada para destruir. Aitofel aconselhou Absalão com estratégias tão precisas que, se tivessem sido seguidas, Davi teria sido derrotado. Seu plano era perfeito, quase infalível. Ele disse a Absalão: permite-me escolher 12.000 homens e me levantarei e perseguirei Davi esta noite. Aitofel sabia que o ataque imediato pegaria Davi de surpresa, cansado e vulnerável. Mas Deus tinha outros planos. Entre os conselheiros de Davi havia outro homem, Husai, o arquita.
que se fez passar por traidor para enganar Absalão. E quando Aitofel deu seu conselho, Husai apresentou outro, mais demorado, mais político, mais convincente aos ouvidos de um jovem vaidoso. E a Bíblia diz: o Senhor ordenou que o bom conselho de Aitofel fosse rejeitado para que trouxesse o mal sobre Absalão. A sabedoria humana foi vencida pela soberania divina. O peso do desprezo. Quando Aitofel percebeu que seu conselho não havia sido seguido, ele entendeu algo terrível. A rebelião estava perdida. Ele conhecia Davi. Sabia que a demora daria tempo para o rei se reorganizar, reunir tropas e vencer. Aitofel, então, fez algo que revela a profundidade da sua tragédia. Ele selou sua sentença. A Bíblia relata de forma simples, mas devastadora. Então Aitofel, vendo que não se seguia o seu conselho, albardou o jumento e se levantou, e foi para sua casa, e pôs em ordem a sua casa, e se enforcou, frio, calculado, sem arrependimento, sem retorno. Um homem que passou a vida aconselhando reis, não soube aconselhar a si mesmo. O coração que não perdoa se torna sua própria prisão. O suicídio de Aitofel não foi apenas o fim de uma vida, mas o símbolo de um coração que não conseguiu perdoar. Ele escolheu a sabedoria, mas desprezou a graça. Quis justiça, mas não soube entregar a dor nas mãos de Deus. E é aqui que sua história nos confronta. Quantas vezes guardamos ressentimentos, acreditando que estamos certos, mas sem perceber que o rancor está nos destruindo por dentro? Quantas vezes queremos ver o outro pagar, sem lembrar que a vingança nunca cura, apenas prolonga a dor? Aitofel não. Foi derrotado por Davi. Foi derrotado por si mesmo. Aitofel poderia ter sido lembrado como o homem cuja sabedoria edificou o trono de Israel. Mas é lembrado como aquele que se enforcou por causa de um conselho rejeitado. E isso nos ensina algo profundo. A sabedoria sem perdão é como uma lâmpada acesa num coração escuro. Ilumina o caminho, mas não aquece a alma. De que adianta ter entendimento se o coração está cheio de rancor? De que adianta saber o que é certo se não conseguimos perdoar? Aitofel conhecia o caminho da verdade, mas não quis trilhá-lo. Ele preferiu a justiça da própria mão à misericórdia de Deus. E o mais assustador é que a história de Aitofel se repete em diferentes formas, todos os dias. No trabalho, nas famílias, nas igrejas, onde há pessoas sábias, inteligentes, mas incapazes de deixar o passado para trás. Talvez essa história tenha tocado algo dentro de você. Talvez haja alguém que te feriu, algo que ainda pesa no coração. Lembre-se, a amargura é uma prisão, cuja chave está no perdão. Não permita que o rancor te leve a caminhos sem volta. Aprenda com Aitofel, o homem que sabia tudo, mas esqueceu o essencial, que a verdadeira sabedoria vem de um coração curado. E se você quer continuar refletindo sobre histórias como essa, histórias que revelam os segredos da alma humana e os mistérios da Bíblia, então permaneça por aqui. Ainda há muito a descobrir. E cada história traz uma nova luz para o coração. Imagine o silêncio que pairou sobre a casa de Aitofel naquele dia. Um homem sábio, respeitado, rodeado por glória e influência, agora sozinho diante da própria decisão. Não havia mais reis para aconselhar, nem soldados esperando ordens. Apenas o som de um jumento sendo preparado, passos firmes e um coração decidido a não continuar. Mas o que realmente levou Aitofel a esse ponto? Seria apenas a rejeição de seu conselho? Ou havia algo muito mais profundo, uma ferida espiritual que ele se recusou a tratar? Aitofel não era um homem qualquer. Ele estava acostumado a ver reis se curvarem diante de sua sabedoria. Seu conselho era lei, sua palavra certeira. E talvez sem perceber, ele começou a acreditar que sua mente era infalível. É fácil cair nesse engano quando tudo o que fazemos dá certo.
O coração humano, em meio ao sucesso, tende a esquecer de onde veio a sabedoria, e o que antes era dom divino se transforma em orgulho disfarçado de competência. Aitofel acreditava que seu conhecimento era suficiente para mudar destinos, e quando o seu conselho foi desprezado, ele não suportou a ideia de estar errado. O orgulho não o deixou aceitar que Deus poderia agir de outra forma. Essa é a armadilha do orgulho espiritual. Ele nos convence de que sabemos mais do que Deus. Aitofel pensava que sua estratégia era perfeita, mas o Senhor frustrou seus planos para mostrar que nenhum homem, por mais sábio que seja, pode se colocar acima da vontade divina. Quando a sabedoria se torna idolatria, o problema de Aitofel não foi a inteligência, foi a idolatria da própria sabedoria. Ele começou a confiar mais em seu raciocínio do que na direção de Deus. E toda vez que o homem confia demais em si mesmo, ele se distancia do Criador. É curioso pensar. Aitofel aconselhou reis, mas nunca buscou conselho para o próprio coração. Ele acumulava conhecimento, mas não cultivava humildade. Sabia o que era justo, mas não sabia se humilhar. E aqui há uma lição poderosa. A mente que não se submete a Deus se torna inimiga de si mesma. Aitofel acreditava que poderia controlar os desfechos da vida com a força de sua razão. Mas a vida conduzida por Deus é feita de caminhos que a razão humana jamais compreenderá. Por isso, a Bíblia diz: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Provérbios 3:5. Aitofel fez exatamente o oposto. Quando o conselho de Aitofel foi rejeitado, ele percebeu que o céu estava em silêncio para ele. Deus não respondeu, não o defendeu, não o justificou. E para alguém acostumado a ser ouvido, o silêncio foi insuportável. Esse é o peso do orgulho. Ele cria expectativas de reconhecimento até mesmo diante de Deus. Aitofel queria ser visto, ouvido, respeitado, mas Deus o chamava ao arrependimento. Só que ele não quis ouvir. O coração orgulhoso prefere a honra do mundo à disciplina de Deus. E quando essa honra é retirada, tudo desmorona. Muitos de nós também já experimentamos esse silêncio. Momentos em que oramos, buscamos respostas e Deus parece calado. Mas o silêncio divino, muitas vezes, não é rejeição, é convite à humildade. Aitofel não entendeu isso. Ele confundiu o silêncio de Deus com o abandono e preferiu calar a própria voz para sempre. Aitofel pôs em ordem a sua casa antes de se enforcar. Esse detalhe é revelador. Ele organizou tudo. Talvez escreveu instruções, talvez olhou pela última vez para suas posses e pensou: fiz o que pude. Mas há algo mais sombrio nisso. Aitofel queria encerrar a história com as próprias mãos. Ele se tornou seu próprio juiz, seu próprio executor. O mesmo homem que passou a vida aconselhando outros sobre o que era certo e errado, agora decidiu julgar a si mesmo. Esse é o auge do orgulho, quando o homem toma o lugar de Deus. Ele decide quando começa e quando termina. Mas ninguém tem o direito de determinar o fim da própria vida. Só o Criador. O ato de Aitofel foi, na verdade, uma declaração silenciosa de rebeldia. Se Deus não me justificou, eu me justificarei. Mas quem tenta fazer justiça sem Deus sempre termina em desespero. Talvez o aspecto mais trágico da história de Aitofel seja este. Ele sabia o que era certo, mas não quis se arrepender. A sabedoria humana pode entender tudo sobre o comportamento dos outros, mas raramente entende a si mesma. Aitofel conseguia analisar reis e guerras, mas não analisou o próprio coração. Davi, em contrapartida, também errou, e gravemente. Mas Davi se quebrou diante de Deus. Chorou, jejuou, se humilhou e escreveu salmos de arrependimento. E é por isso que o nome de Davi é lembrado com honra, e o de Aitofel com tragédia. O arrependimento é o que separa os que caem e se levantam dos que caem e se destroem. Aitofel preferiu a morte ao arrependimento. E muitos hoje
continuam repetindo esse mesmo erro, escolhendo o desespero em vez da restauração. Quando Aitofel traiu Davi, ele acreditava estar fazendo justiça, mas no fundo, o que ele fez foi repetir um padrão antigo. O mesmo espírito que o moveu foi o que mais tarde moveria outro traidor, Judas Iscariotes. Ambos eram próximos de homens ungidos por Deus. Ambos foram confiáveis e tinham posições de influência. Ambos traíram e ambos se enforcaram. Aitofel foi o Judas do Antigo Testamento. Sua história é um espelho que atravessa os séculos, mostrando como o orgulho e a falta de perdão podem transformar a sabedoria em ruína. E, curiosamente, os dois foram vencidos da mesma forma, não pela espada, não pela perseguição, mas por um coração que não suportou o peso da própria culpa. Depois que Aitofel se enforcou, a casa ficou em silêncio. Os servos devem ter encontrado o corpo e ficado em choque. O homem mais sábio de Israel havia sido vencido pela própria mente. O que se fala de Aitofel depois disso é quase nada. Ele desaparece da história. Nenhum legado, nenhuma lembrança honrosa. A Bíblia encerra seu nome no mesmo instante em que ele decide encerrar a própria vida. E essa é uma das lições mais fortes dessa narrativa. A desobediência apaga o brilho de qualquer dom. Não importa o quanto alguém tenha sido usado por Deus no passado. Se o coração se endurece, o destino se escurece. Muitos confundem sabedoria com comunhão com Deus, mas são coisas diferentes. A sabedoria pode ser aprendida, mas a comunhão só nasce de um coração quebrantado. Aitofel tinha conhecimento, mas Davi tinha intimidade. Aitofel planejava, mas Davi orava. Aitofel confiava em estratégias, Davi confiava em promessas. E quando o conflito entre ambos aconteceu, Deus não escolheu o mais inteligente, escolheu o mais arrependido. Por isso, se o Senhor diz em sua palavra, a quem eu olharei? Ao humilde e contrito de espírito, que treme diante da minha palavra. Isaías 66, 2. Aitofel jamais tremeu. Ele falava de Deus, mas não temia a Deus. E esse foi o seu erro fatal. Aitofel é um lembrete de que a mente mais brilhante pode se tornar o coração mais sombrio quando o orgulho toma o controle. A sabedoria sem humildade é um peso insuportável. E quem tenta carregar sozinho o fardo da própria justiça acaba esmagado por ela. Talvez o verdadeiro fracasso de Aitofel não tenha sido a traição ou o suicídio, mas o orgulho de não reconhecer a própria necessidade de perdão. Ele preferiu morrer com razão do que viver com arrependimento. Mas diante de Deus, não são os certos que são salvos, são os quebrantados. Se essa história te fez pensar em quantas vezes o orgulho já te impediu de perdoar, de se arrepender ou de pedir ajuda, lembre-se, Deus não resiste a um coração sincero. O mesmo Deus que perdoou Davi também teria perdoado Aitofel, se ele apenas tivesse pedido que a sua sabedoria nunca te afaste da graça e que, em cada decisão, você se lembre de buscar a vontade de Deus acima da sua própria razão. Continue comigo nesta jornada. Há muito mais a ser revelado na história de Aitofel. Nos próximos capítulos, veremos como a rebelião de Absalão avança e como o destino de Davi se entrelaça com o juízo divino. O coração humano é um campo de batalhas invisíveis e a Bíblia nos mostra cada uma delas. Você já se perguntou por que Deus, às vezes, permite que pessoas más prosperem por um tempo, enquanto aqueles que buscam o bem enfrentam tantos desafios? Davi, em meio à rebelião de Absalão, deve ter se feito essa mesma pergunta. Afinal, ele era o rei escolhido por Deus, mas agora estava fugindo do próprio filho e sendo traído por homens em quem confiava, inclusive Aitofel. E no meio dessa dor, uma pergunta ecoava em seu coração. Por que Deus estava permitindo tudo isso? Porque o Senhor, que prometera lhe dar um trono eterno, agora parecia em silêncio. A rebelião de Absalão não foi apenas um conflito político. Foi uma provação espiritual para Davi, para o povo
e até para os inimigos. Davi, ao perceber que Absalão conquistara o coração dos israelitas, não reagiu com arrogância. Ele não reuniu o exército imediatamente, nem tentou impor sua autoridade. Em vez disso, fugiu de Jerusalém, descalço, chorando, com o rosto coberto de vergonha. Era um rei que sabia perder quando Deus o estava ensinando. Davi compreendia algo que Aitofel jamais entenderia. Às vezes, a vitória está em se calar e deixar Deus agir. Enquanto Davi descia o Monte das Oliveiras, a Bíblia diz que o povo chorava junto com ele. Era uma cena comovente. O rei ungido, humilhado, atravessando o vale da incerteza. Mas no meio da dor, ele orou. E essa oração mudou tudo. Quando Davi soube que Aitofel havia se juntado a Absalão, seu coração se abalou. Ele conhecia o poder da mente daquele homem. Sabia que, se Deus não interviesse, a sabedoria de Aitofel o destruiria. Então ele orou: Senhor, transforma em loucura o conselho de Aitofel. 2 Samuel 15:31. Uma simples frase. Mas essa oração foi a chave que virou o destino. Veja que Davi não pediu vingança, não pediu para Deus matar Aitofel ou confundi-lo de imediato. Ele apenas entregou a situação ao Senhor e pediu que interviesse conforme a sua vontade. E é isso que diferencia os sábios dos espirituais. O sábio tenta resolver com argumentos. O espiritual se ajoelha e entrega nas mãos de Deus. A resposta de Deus não veio instantaneamente, mas veio no momento certo e de forma perfeita. Deus enviou Husai, o amigo fiel de Davi, para frustrar o plano de Aitofel e confundir a estratégia de Absalão. Assim, a oração de um homem quebrantado derrubou o conselho de um homem orgulhoso. Enquanto Aitofel planejava, achando que tudo estava sob controle, Deus já estava reescrevendo a trama. É impressionante como o Senhor age nos bastidores. Nada escapa do seu olhar. Ele move pessoas, eventos e até corações, e faz isso de forma tão silenciosa que só percebemos depois que tudo acontece. Aitofel, com toda a sua sabedoria, não podia imaginar que um simples atraso seria sua ruína. Ele previu o ataque perfeito, calculou cada detalhe, mas não calculou a interferência divina. E essa é uma das verdades mais poderosas das Escrituras. Deus pode frustrar o plano mais inteligente quando ele nasce de um coração corrompido. Absalão, confiante, rejeitou o conselho de Aitofel e ouviu o de Husai. E ali, o destino de todos foi selado. Enquanto Davi se reorganizava no deserto, Aitofel percebia que o céu havia virado contra ele. Aitofel viu a rejeição de seu conselho como derrota. Mas Davi, ao ser expulso de Jerusalém, viu sua humilhação como propósito. E essa diferença de percepção é o que define quem confia em Deus e quem confia em si mesmo. Aitofel pensava: meu plano falhou, então tudo acabou. Davi pensava: se Deus me permitiu, é porque ainda há algo que ele quer me ensinar. Enquanto um se enforcava, o outro se prostrava. Enquanto um olhava para o chão, o outro olhava para o céu. E foi por isso que Davi voltou ao trono e Aitofel à sepultura. A sabedoria humana não compreende o processo divino. Deus usa perdas para proteger, usa atrasos para salvar, usa humilhações para preparar. O que parecia fim para Davi era apenas o início de uma nova fase, e o que parecia vitória para Aitofel era o início da sua ruína. Mesmo depois da morte de Aitofel, sua história continuou ecoando como um aviso. Cada vez que o povo lembrava de seu nome, lembrava também da tristeza de um coração não curado. Aitofel poderia ter sido lembrado como o maior conselheiro de Israel, mas ficou conhecido como o homem que se enforcou por não aceitar o plano de Deus. É como se sua vida gritasse para nós: não lute contra a vontade de Deus. Ela pode doer, mas sempre tem propósito. Quantas vezes insistimos em caminhos que Deus já fechou?
Quantas vezes, quando nossos planos não dão certo, pensamos em desistir sem perceber que o Senhor está nos redirecionando para algo maior? Aitofel não entendeu isso e pagou o preço por lutar contra o próprio destino. Em contraste, Davi escolheu render-se. Ele sabia que o trono não era mais importante do que a presença de Deus. Quando fugia de Jerusalém, mandou devolver a Arca da Aliança. Disse aos sacerdotes: se eu achar graça aos olhos do Senhor, ele me fará voltar e me deixará ver a arca e o seu tabernáculo. 2 Samuel 15, 25. Em outras palavras, Davi estava dizendo: se Deus quiser, ele me trará de volta. Se não quiser, que se faça a vontade dele. Essa é a verdadeira fé, confiar mesmo quando tudo parece perdido. E é por isso que Davi foi chamado homem segundo o coração de Deus. Não porque fosse perfeito, mas porque aprendeu a confiar na soberania divina, mesmo nas piores tempestades. Enquanto Aitofel morria de orgulho, Davi vivia de esperança. E no fim, a esperança venceu desespero. É impossível olhar para essa história sem ver o reflexo da misericórdia divina. O mesmo Deus que permitiu que Davi fosse humilhado, também o restaurou. O mesmo Deus que deixou Aitofel se enforcar, usou sua morte como parte da justiça celestial. Deus não desperdiça nenhuma história. Até os erros dos homens são usados para revelar sua glória. A rebelião de Absalão, o conselho de Aitofel, a fuga de Davi, tudo fazia parte de um plano muito maior. E essa é uma das lições mais preciosas da vida cristã. Deus não é surpreendido pelos nossos fracassos. Ele os transforma em lições eternas. Por isso, nunca subestime o que o Senhor pode fazer com as partes quebradas da sua história. Ele é especialista em transformar ruínas em testemunhos. Quando Davi voltou a Jerusalém, depois da morte de Absalão, ele não retornou como o mesmo homem. Voltou mais humilde, mais dependente de Deus, mais consciente de sua fragilidade. Ele havia aprendido que a verdadeira força não está no trono, mas no altar. E talvez esse seja o ponto central da história entre ele e Aitofel. Ambos foram testados, um pela culpa, o outro pelo orgulho. Um se arrependeu e foi restaurado. O outro se endureceu e foi destruído. Aitofel representa o homem que confia em si. Davi representa o homem que confia em Deus. E a distância entre eles é a mesma que separa a sabedoria humana de sabedoria espiritual. Deus nunca prometeu que não enfrentaríamos traições, rejeições ou injustiças, mas prometeu que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam. Quando o conselho de Aitofel foi rejeitado, parecia injusto, mas na realidade era Deus protegendo o seu propósito. Há momentos em que o Senhor diz não, e esse não é a nossa salvação. Se Ele permitisse que certos planos dessem certo, talvez nos perderíamos pelo caminho. Então, da próxima vez que algo não sair como planejado, lembre-se, pode ser o céu te salvando de uma queda, pode ser Deus frustrando o teu Aitofel interior, aquele orgulho que insiste em ter razão. A história de Aitofel é um espelho para todos nós. Ela nos lembra que o verdadeiro fracasso não está em errar, mas em não confiar que Deus ainda pode reverter tudo. Davi confiou e venceu. Aitofel desistiu e se perdeu. Se essa mensagem falou com você, guarde isso no coração. Deus ainda está escrevendo a sua história, mesmo quando parece que tudo deu errado. E continue comigo nesta jornada. No próximo bloco, vamos mergulhar no desfecho espiritual dessa narrativa. O que a morte de Aitofel revela sobre o destino dos que resistem à vontade divina e o poder transformador do perdão. O final dessa história traz uma das lições mais profundas de toda a Bíblia. Aitofel já não estava mais entre os vivos. Sua voz, outrora ouvida com reverência nos salões de Jerusalém, havia sido calada pelo nó da corda que ele mesmo apertou. Mas o que acontece quando o homem mais sábio de Israel é vencido pela própria sabedoria?
Quando a mente brilhante se torna refém do orgulho e a luz da razão se apaga nas trevas da vingança? Será que a história de Aitofel termina no seu enforcamento? Ou será que sua morte revela algo mais profundo, uma advertência espiritual sobre o perigo de um coração amargurado diante das decisões de Deus? O corpo de Aitofel balançava na sombra da árvore, mas sua história ainda ecoava pelos corredores do tempo. Os servos de Absalão o encontraram, mas nada podiam fazer. O homem que antes comandava estratégias militares e políticas, agora se tornara símbolo do que acontece quando a sabedoria humana se afasta da vontade divina. Aitofel havia calculado tudo, exceto o resultado do seu próprio coração. Ele acreditava que podia prever os rumos da guerra, as reações de Davi, a coragem de Absalão, mas o que não previu foi a mão invisível que movia todas as peças, o próprio Deus. Enquanto Davi fugia, o vento soprava sobre o deserto e o salmista chorava diante da lembrança do antigo amigo. Até o meu próprio amigo íntimo, em quem eu confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. Salmos 41:9. Essas palavras revelam o coração ferido de um rei que conhecia a dor da traição, mas também mostram algo mais. Davi não deixou o ódio tomar o lugar da confiança em Deus. E é justamente aí que Aitofel falhou. Quando o conselho de Hussai foi aceito em vez do seu, algo se quebrou dentro dele. Aitofel não suportou ser desprezado. Ele não suportou que sua voz não fosse mais a mais poderosa. Seu orgulho o cegou. E o homem que sempre foi visto como a voz da sabedoria divina, agora se tornava o símbolo da loucura espiritual. Mas por que ele se matou? Foi apenas o orgulho ferido, ou havia algo mais profundo? Segundo estudiosos antigos, Aitofel não se matou apenas por frustração política, mas porque compreendeu o destino inevitável de sua traição. Ele sabia que Davi era o ungido de Deus. Ele sabia que lutar contra Davi era o mesmo que lutar contra o Senhor. E ao perceber que havia se colocado do lado errado da história, o desespero tomou conta da sua alma. Imagine por um instante um homem tão sábio, tão capaz, mas tão vazio espiritualmente que, quando seu plano cai por terra, ele vê apenas uma saída: a morte. Aitofel não viu arrependimento, ele viu vergonha, ele não viu misericórdia, ele viu condenação. E é aqui que o drama humano atinge seu ponto mais profundo. Quando o pecado não é entregue a Deus, ele se torna um fardo insuportável. O orgulho, o ressentimento e a falta de perdão transformaram o coração de Aitofel num cárcere escuro. E o diabo, que antes o alimentava com a ilusão de poder, agora o empurrava para o abismo da destruição. O momento em que Aitofel decide se enforcar é mais do que uma tragédia. É um espelho. Quantas pessoas hoje seguem o mesmo caminho sem perceber? Quantos homens e mulheres feridos por uma injustiça, por uma palavra maldita ou por um plano frustrado escolhem morrer por dentro em vez de entregar suas feridas a Deus? Aitofel não foi vencido pela espada, foi vencido pela própria mente. O mesmo dom que o elevou à posição mais alta de conselheiro o levou à ruína quando se desconectou da humildade, porque sabedoria sem Deus é apenas vaidade, e inteligência sem submissão se torna veneno. A árvore onde Aitofel pendurou sua vida se torna símbolo do preço da rebelião, não apenas política, mas espiritual, porque no fundo ele não se rebelou apenas contra Davi, mas contra o próprio propósito divino. E o mais impressionante é que séculos depois, outro homem também se enforcaria após trair um ungido, Judas Iscariotes. 2 nomes, 2 histórias, 2 finais idênticos. Ambos eram próximos de líderes escolhidos por Deus. Ambos possuíam posição de confiança. Ambos traíram. E ambos terminaram da mesma forma, pendurados, vítimas do próprio remorso.
Mas há uma diferença. Enquanto Judas testemunhou o amor de Cristo e ainda assim se desesperou, Aitofel viveu antes da cruz. Ele não conhecia o poder redentor que ainda viria. Mesmo assim, sua história serve como um grito silencioso. Não há sabedoria que substitua a obediência, nem inteligência que sobreviva à ausência de Deus. Aitofel representa o perigo do coração humano quando confia mais na própria razão do que na direção divina. Ele começou bem, um homem sábio, admirado, respeitado, mas terminou isolado, traído pelo próprio orgulho. Seu fim nos lembra de que o conhecimento sem humildade conduz à ruína, e que o dom da sabedoria só permanece frutífero quando está enraizado na presença de Deus. Quantos hoje vivem à beira do mesmo precipício espiritual? Quantos estão pendurados, não por uma corda física, mas por decisões erradas, ressentimentos guardados e feridas não curadas? Aitofel nos ensina que o maior perigo não é perder uma posição, e sim perder o propósito. O trono pode mudar de mãos, o poder pode ir e vir, mas quem se mantém fiel à vontade de Deus jamais perde o rumo da vida. O verdadeiro sábio é aquele que reconhece: Senhor, sem ti, a minha sabedoria é loucura. Quando a história de Aitofel termina, o cenário parece sombrio, mas o brilho da lição que ela deixa é eterno. A sabedoria humana tem limites, mas a misericórdia de Deus é infinita. Mesmo quando tudo parece perdido, ainda há tempo para escolher o arrependimento em vez do desespero. Ainda há tempo para soltar a corda e se render à graça. E talvez, hoje, o Espírito Santo esteja dizendo a você o que Aitofel nunca ouviu. Não é o fim. Há perdão, há restauração, há esperança. Porque, diferente de Aitofel, nós conhecemos a cruz. Conhecemos aquele que levou sobre si o peso da nossa culpa e abriu o caminho de volta para a vida. Então, se essa história tocou o seu coração, permita que ela o transforme. Não guarde mágoas, não confie apenas em si mesmo. Busque a sabedoria que vem do alto e caminhe com humildade diante do Senhor. E se você quer continuar aprendendo lições poderosas como essa, se inscreva no canal, ative o sininho e permaneça conosco, porque cada história da Bíblia guarda um segredo espiritual. E, juntos, vamos continuar desvendando essas verdades que transformam o coração.